Oi, meu dengo, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Uma, meu nome é Micaele e hoje a gente vai ter uma conversinha. Antes de qualquer coisa, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, compartilha se você achar que o conteúdo do vídeo pode ser relevante para a vida de alguém, de repente. Se inscreve aqui embaixo, por favor, ativa o sininho para você receber todas as notificações. E, por favor, me segue lá no Instagram, @omagia, com 2 M's. Vou deixar o link aqui embaixo. Acho que é um canal de conexão entre a gente muito especial e que eu valorizo muito. Então, por favor, vai lá pra gente ser amigo, tá bom? Nós vamos ter vídeo aqui no YouTube segunda e sexta. Toda segunda vai ser um vídeo de divinação, de carta, de oráculo, de cafeomancia. Alguma coisa mais voltada para trazer uma mensagem intuitiva, uma mensagem do universo para você. E na sexta-feira vai ser um conteúdo mais para pensar, para desmistificar algumas coisas, trazer minha visão acerca de algumas coisas, de algumas pautas como ser espiritual. Espero que vocês gostem do conteúdo daqui. Podem deixar o feedback de vocês. O importante é que eu melhore. O importante é muito importante saber se vocês estão gostando ou não. É muito gratificante para mim ver o retorno da mensagem que eu deixo na vida de vocês. Se eu deixo alguma, né? A intenção do canal é essa, pelo menos. Então, sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo: espiritualidade e medo de fantasma. Coloquei o título como esse lá na enquete, não sei como vai ser o título do vídeo, mas o título lá na enquete foi esse, porque eu acho que fica mais compreensível, mas não é necessariamente sobre medo de fantasma, é medo. É toda essa aura obscura que foi criada em torno do universo místico, do universo espiritual, e que eu acho que já tá na hora de desmistificar o místico. Porque a gente tá no momento de transição planetária, a gente tá no momento de transição, de transcendência de consciência a nível coletivo, e existe esse chamado para que a gente se empodere enquanto consciência, para que a gente evolua enquanto consciência, porque as coisas vão passar a funcionar de uma maneira diferente daqui para frente. É isso, eu fui tocada a criar esse canal justamente e principalmente por isso, para poder ajudar vocês a enxergarem o modo como as coisas funcionam, a mecânica da espiritualidade, porque o que eu costumo dizer para todo mundo que eu conheço é que a espiritualidade, ela é a ciência além da razão, né? Ela é a lógica além da razão. É o jeito como as coisas funcionam, mas que de repente a nossa mente não conseguiu conceber, não alcançar muito bem. São coisas muito abstratas para que a gente consiga processar de uma maneira muito racional, que é o modo como a gente vem processando as coisas há milênios e milênios. E é também o momento de passar a reequilibrar essa energia feminina com a masculina, porque ela é essencial para que a gente progrida. E esse é o chamado do universo nesse momento, o chamado da espiritualidade, do evoluir natural das coisas. Nós estamos indo para um momento de quinta dimensão. E eu vim falar sobre essas coisas com vocês por causa disso, porque eu acho que se você chegou nesse vídeo é importante que você abra sua mente para essas coisas. Tudo bem se você não acreditar, tudo bem você questionar, inclusive estou sempre aberta a questionamentos. Mas ouça com seu coração, você não precisa me ver como um mestre, até porque não sou e nem quero ser mestre para ninguém, mas sim como alguém que desperta uma dúvida em você, desperta uma curiosidade, desperta a vontade de que você mesmo desenvolva seu próprio conhecimento acerca do seu ser espiritual, tá bom? Então vamos começar a dissertar sobre o assunto. Eu falei sem mais delongas e delonguei pra caramba. Eu resisti muito ao meu despertar espiritual por muito tempo, por ter medo de me aproximar de consciências que não eram pessoas,
que eu não podia ver com os meus olhos físicos, que eu não podia ouvir com os meus ouvidos físicos, que eu não podia tocar com as minhas mãos físicas. Eu resisti muito tempo a esse contato. Eu me sentia vulnerável, eu sentia como se eu pudesse ser atacada, então eu me fechei completamente para essas energias. E hoje, estando aqui, eu percebo que esse é um assunto que precisa ser conversado, porque viver uma vida espiritual baseada em medo é, é recusar o progresso, na verdade. Recusar o progresso é ficar preso numa caixinha. Viver uma vida em medo é ficar preso numa caixinha que te impede de ver o mundo incrível que tem lá fora, de perceber o seu poder. A gente se aproxima da espiritualidade sempre com medo de ter nossa integridade energética ferida. O que eu aprendi com o tempo, o que eu aprendi especulando, depois de buscar o conhecimento, de observar como as coisas à minha volta aconteciam, de estudar, foi que a consciência criadora, quando ela nos criou também como consciências criadoras. Isso significa dizer que a sua realidade individual e a nossa realidade a nível coletivo, ela é um resultado do que existe dentro de você e foi projetado para fora e consequentemente retorna de fora para dentro, de forma que você possa observar o que você criou. É tudo sobre isso. É bem como um retroprojetorzinho mesmo. Nós somos a fonte da imagem. E as experiências que a gente vive são o resultado dessa imagem projetada aqui no terceiro plano, aqui no espaço. Então foi essa chavinha que virou na minha cabeça, foi essa percepção, um insight que eu tive. Não existe nenhum mal que chegue ao meu caminho sem que haja dentro de mim algo que se conecte com essa coisa externa que acabou chegando no meu caminho, com esse mal que chegou no meu caminho. É normal que a gente se sinta desempoderado com relação à espiritualidade, porque esses foram estigmas criados desde que, eu não sei nem quando, desde lá da Igreja Católica, é a referência mais longínqua que eu tenho. É importante manter os segredos de determinados segmentos espirituais, e era importante que os fiéis, os seguidores, ou de alguma forma os grupos regidos, influenciados de alguma forma por essas religiões, eles se mantivessem controlados. Então, não é necessariamente que esse medo, que essa espiritualidade malvada, ela exista porque ela sempre foi assim, mas passou a ser a partir do modo como a gente passou a encarar ela ao longo dos anos, ao longo da nossa construção, né? Enquanto coletivo, enquanto humanidade. E de tudo que acontece lá no nosso inconsciente coletivo. Então, meu dengo, minha denga que chegou. Meu dengue. Dengue ficou ótimo, né? O próprio mosquito. Se você chegou aqui até esse vídeo, esse não é mais o momento de olhar para o medo. Este é o momento de olhar para o empoderamento através do conhecimento. É importante que você tome posse do seu poder espiritual, a sua mente, da sua consciência, que conhece todas as coisas, que tem por si só um poder que talvez não tenha sido acessado ainda. E este poder é a chave para você parar de vibrar no medo em muitas e muitas áreas da sua vida. Por mais que exista um ser autoconsciente que se percebe como existente e que interfira nos seus caminhos, seja através de um trabalho, seja um obsessor, seja qualquer coisa desse tipo, é porque houve uma compatibilidade energética. Mas você é também uma variável dessa equação. Você também exerce um poder, exerce uma força. É uma lei básica. É como se fosse uma das leis da física, né? Eu esqueci, putz. Mas é basicamente assim a lei da física. A força que um corpo, uma massa impõe sobre alguma outra coisa é exatamente igual à força contrária que essa segunda coisa impõe sobre a primeira. É sobre isso. Você também
é uma variável dessa equação, você também está exercendo uma força contrária. E é isso que vai dizer se vocês se encaixam ou não. E se vocês não se encaixam, vocês se desconectam. Entende? Isso é uma básica de todo o processo magístico, isso é uma básica de todo o processo espiritual e de todo o processo em todos os níveis, é uma lei da natureza. Não existe como transpolir isso. Não existe como alguém ou algo atacar você sem que você tenha nenhuma chance de reagir, ou nenhuma chance de se defender, ou não tenha escolha de não passar por isso. Não tem escolha de não passar por isso, contanto que você esteja na energia além daquilo. Contanto que você, por exemplo, quando vem alguma coisa desagradável para os nossos caminhos, somente se você está fraco energeticamente, o que isso significa? Isso significa que existe um processo de evolução pelo qual você deveria estar passando e não passou ainda. Não é porque a espiritualidade não te protegeu, ou não é porque você é um pobre coitado, uma vítima, ou não é porque aquela outra energia que veio externamente é tão forte que você foi incapaz de resistir. Não é sobre isso. É sobre o seu chamado, aquela situação foi posta no seu caminho porque ela é o chamado, o seu chamado de dentro, que veio de dentro, se lembram? Veio de dentro para fora para que você pudesse olhar para aquilo e perceber, por fim, que você tem que se fortalecer, você tem que se empoderar, se apropriar do seu poder espiritual. Então, o que a gente vai fazer? Se fortalecer. E como Mika me dedica à prática para fortalecer a minha capacidade espiritual, a minha força espiritual. Como é que eu posso aumentar a minha força espiritual? É assim. Medite, estude, converse com seus mentores. Você tem, e eu vou bater sempre nessa tecla, você tem consciências externas a você que estão aí para te ajudar na sua evolução. Eu não gosto de usar termos muito que fazem alusão a essa coisa de karma, porque eu não acredito em karma. Mas existem seres que querem que você se expanda, não porque você foi posto pequeno por coisas ruins que você fez no passado, nem por nada, mas é porque esse é o movimento natural das coisas. Tudo que surge no estado menor do que o estado no qual vai morrer, no qual vai desencarnar, ou no qual vai terminar. Entende? Então esse é o seu movimento também, esse é o seu chamado também, como em todas as coisas da natureza. E por isso você tem consciências que estão à sua volta, querendo te ajudar a fazer a se expandir, a crescer, a fluir para fora de si mesmo. Relembrando as dicas práticas, medite todos os dias, ou com o máximo de frequência que você puder, ou toda vez que você sentir o chamado. Peça ajuda aos seus mentores. Mika, como eu converso com os meus mentores? Você pode orar. Eu sempre recomendo oração. Você realmente conversar com eles é a maneira mais fácil de fazer isso. E como você vai ouvir a resposta é muito pessoal. Às vezes você pode ter uma mediunidade ou intuição mais desenvolvida. Você pode ouvir. Você pode passar no futuro depois desse pedido por situações que te façam perceber as respostas. Um texto, uma música, uma coisa que alguém te fala, tudo isso são respostas dos nossos mentores, da nossa espiritualidade pra gente, acerca das perguntas que a gente faz depois que elas são feitas. Então se atente a esses sinais. E estude. O que eu quero dizer com estudo? É pegar um monte de livro e ler? Sim e não, mas não necessariamente. O estudar, para mim, é sempre sobre observar o processo pelos quais as coisas passam, entender e questionar o porquê que aquilo acontece, entender os motivos, entender os objetivos, entender as causas, e assim criar sua própria experiência espiritual, científica, para poder realmente compreender e se apoderar desses processos. Não porque alguém te disse, não porque você simplesmente leu num livro, o que eu também acho bem relevante para um processo espiritual, mas principalmente você criar os seus próximos,
criar os seus próprios processos de aprendizado através da observação, através do empirismo. Muitas pessoas passaram pelos seus próprios processos espirituais e já colocaram em seus livros. E por que não absorver esse conhecimento? É sempre muito enriquecedor a troca, ela é extremamente importante pra gente, porque somos um coletivo, somos uma coletividade. Por fim, eu olhei para vocês uma psicografia há um tempo atrás para deixar aí como reflexão e mensagem. Eu espero que seja útil. Deixa eu chegar aqui pertinho. A aceitação das sombras é a aceitação de si mesmo. E a aceitação de si mesmo é o amor. O amor alcança todos os lugares. O único pecado, entre aspas, é fugir de encontrar-se através da sua polaridade negativa, que também faz parte de você. O amor alcança absolutamente todos os níveis da existência. O único pecado é fugir das sombras por medo de acreditar em si mesmo e na extensão desse amor. Ser bom e fazer o bem é conhecer-se e aceitar-se e querer incentivar isso no seu próximo. O resto são variáveis de cada consciência individual e devemos encarar isso com energia amorosa e nunca de julgamento, fuga ou medo. O universo abençoe vocês grandemente, muita luz e amor nos seus caminhos. Um beijo no coração.